Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Eu sou o Beto, seu host de culto favorito, sempre com vocês aqui, com o meu velho amiguinho, o Lucas. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Dois Nerds e uma Bíblia. Sejam bem-vindos à sua dose semanal de teologia, nerdice, às vezes mais teologia, às vezes mais nerdice. Isso depende da gente aqui, do nosso ânimo, das pautas que trazemos. E se você conhece o nosso trabalho, já conhece aquilo que nós produzimos aqui no Instagram, já curte, comenta, compartilha, ajuda a gente a espalhar aquilo que nós produzimos aqui no Dois Nerds para tornar nossos canais mais conhecidos. É isso, se depende do nosso empenho, né, do nosso ânimo aqui. Hoje eu tô com o ânimo assim lá embaixo, porque hoje foi difícil de acordar. Mesmo assim, vamos hoje falar de coisas teológicas, um assunto bem querente. O último cast foi totalmente nerd, aleatório. E hoje vai para Nós Explica, vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Falar um pouco das diferentes interpretações desses dons. É isso aí, os dons espirituais, um tema presente nas cartas paulinas em especial. Destacaria aqui 3 cartas em especial também. A mais significativa, Corinto. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, vai escrever bastante sobre dons espirituais, mais especificamente do capítulo 12 até o capítulo 14. São 3 capítulos dedicados só ao assunto de dons espirituais. Em Romanos, ele vai citar brevemente os dons espirituais, se minha memória não falha, no capítulo 12 mesmo. Ele cita muito sucintamente os dons espirituais. E na carta aos Efésios, quando ele fala sobre a igreja, ali ele também vai citar os dons espirituais em outra perspectiva. Tá? São os textos basilares a respeito do assunto no Novo Testamento. Ao mesmo tempo, os dons espirituais é um tema muito polêmico para alguns, né? É um tema bastante... O pessoal tem muita curiosidade de tentar entender, em especial quando a gente compara igrejas históricas com igrejas pentecostais e as diferentes formas de interpretação dessas duas vertentes. Eu vou falar aqui meu conceito também de dons espirituais e depois você diz aí o que você pensa. Sabe o que eu tava pensando aqui? É legal a gente trazer sobre os dons espirituais logo depois da gente trazer um episódio sobre sistemas mágicos. Porque dons espirituais é basicamente o sistema mágico do cristianismo. A magia dos crentes. Eu acabei de perceber que conectou na minha cabeça. Mas só antes, meu amiguinho entrar no assunto em si, só lembrar que a gente já tem um cast aqui sobre batismo do Espírito Santo. Que tem muito a ver com isso, que é uma boa introdução também ao assunto, caso você seja um novo convertido, você ainda não seja tão dentro dos eventos da vida do cristianismo, dessas etapas, coisas assim. A gente tem um episódio aqui sobre o batismo no Espírito Santo, e aqui a gente vai falar sobre os dons do Espírito Santo, então as coisas estão bem vinculadas. Mas, meu amiguinho, vai lá, desenvolva o nosso sistema mágico. Dons do Espírito Santo, na minha humilde percepção, eles são muito vinculados atualmente a algumas aptidões naturais que nós temos, né? Todos nós temos alguma aptidão para fazer alguma coisa, e o Espírito Santo ele vem e ele alavanca essa aptidão, ele torna ela um tanto sobrenatural, vamos dizer assim. Então eu entendo que os dons espirituais, eles vêm como algo que já é inato e vai sendo desenvolvido pelo Espírito no ser humano.
Por que é algo inato? Porque os dons espirituais têm que ser aperfeiçoados por nós. Por exemplo, dom de ensino, ou dom de sabedoria, né? Sabedoria e conhecimento. É um dom. Paulo cita esse dom. Mas alguém que tem esse dom não pode cair no discurso falacioso de que, como eu tenho dom, eu não preciso mais estudar. Não, eu preciso estudar. O dom do conhecimento e sabedoria, ele vem de um talento inato de alguém que já tem uma certa facilidade com o estudo, já tem uma predisposição a isso, mas o Espírito Santo vem e aprimora esse dom para o exercício do ministério. Então não é mais só uma aptidão humana para o estudo, se tornou um dom espiritual para o conhecimento e para a sabedoria. Essa é a definição para mim basilar de dons. Embora eu entenda que essa definição não é exaustiva, ela não abrange todos os tipos de dons, porque existem dons que não vêm de talentos inatos e são citados no texto bíblico. Por exemplo, o dom de cura. Ninguém treina para curar. É um dom que a pessoa recebe, executa o que tem que executar e às vezes não vai curar mais ninguém, foi algo só para aquele momento. Então é algo miraculoso. Esses são os dons que eu chamo, pelo menos na minha individualidade, aí, de dons miraculosos. São dons que não tem muito o que fazer. A pessoa recebe, exerce e acabou. O dom de falar em línguas é um dom miraculoso. A gente não exercita as línguas estranhas, né? Não tem como exercitar falar em línguas. Não tem como exercitar interpretar as línguas. Então, embora tenha aqueles que entendem que falar em línguas e interpretar está vinculado com línguas estrangeiras, né? Aí, se fosse esse o caso, sim, teríamos como interpretar, exercitá-los. Mas também tem a linha que defende que não é uma língua conhecida. Nesse caso, como exercitar uma língua conhecida e como interpretar e treinar isso, é tudo miraculoso. Expulsar demônio, ninguém exercita a expulsão de demônio. O dom vem, você expulsa o demônio, e como um dom, e talvez depois isso não aconteça de novo. O dom de identificar esses movimentos espirituais, a gente chama de discernimento espiritual. Às vezes vem para um momento e depois não vem mais. Enfim, são talentos em geral, mas existem também casos em que os dons são miraculosos. O fato é que é algo que vem do Espírito. O Espírito Santo concede isso para a sua igreja com uma finalidade: edificação da igreja. Acho que esse é o ponto primordial aqui de qualquer um dos dons espirituais. Nunca é o indivíduo. Sempre o alvo do dom é a igreja crescer. Tem uma exceção bíblica. 1 Coríntios 14 cita uma exceção, que é o dom de falar em línguas. Paulo cita que se você tem o dom de línguas e não há intérprete, ele não servirá para a edificação da igreja. Será apenas para sua edificação pessoal. Neste caso, não fale na igreja. Fale na sua individualidade. Fale no seu quarto. Porque se não há um intérprete para que a igreja entenda o que você está falando, não haverá edificação da igreja. E aí, nesse caso, isso não é orientação de quem é antipentecostal, não, essa é orientação bíblica. Deixa bem claro isso, 1 Coríntios 14. Então tá bem claro. A orientação de quem é antipentecostal é de que não existe o dom de línguas estranhas. Exatamente. Em geral, quem não é pentecostal e quem é cessacionista, já vamos falar disso também. Tem não pentecostais que creem no dom de línguas, mas nessa perspectiva. É um dom que precisa ser para edificar a igreja quando há interpretação dele, senão, não. Dois pontos que eu acho, eu que venho aí, né, de uma origem, o amiguinho também vem de uma origem meio pentecostal, mas desde muito cedo já se desvinculou, indo para uma teologia mais tradicional. Eu me mantenho firme. Eu sou o pentecostal mais tradicional que você conhece, mais reformado que você conhece, fala a verdade. É que é verdade. Tudo errado nessa teologia, tudo esquisito. Tudo errado. Eu acho que dois pontos muito importantes ao trabalhar, no meu ver, né, com os dons espirituais e indo de acordo com o meu amiguinho, é a motivação, né, o motivo disso. Os dons espirituais são sempre para a edificação da igreja. Então,
Não pode existir esse conceito de que, não, eu tenho o dom de cura, ou Deus me deu o dom de cura, então onde eu ponho a minha mão, a cura. Não é assim que funciona. A gente entende que existem ministérios voltados para isso, pessoas que Deus usa forte para isso, mas não é a pessoa não faz nada, é o Espírito. Né? É sempre o Espírito, e está sempre também muito vinculado à fé. Então, a gente, cara, tem 1 milhão de pessoas aí que vão fazer ministérios de cura, vão fazer palestras sobre isso, dando orientações sobre isso. E aqueles que eu considero os mais sinceros são aqueles que falam e explicam um pouco, mas sempre batem nessa tecla. No final das contas é sobre a fé e é sobre Deus. Se você orar por alguém e a pessoa não for curada, é porque Deus não quis, não tem peso sobre a pessoa que faz a oração, porque ela não tem o poder para fazer nada. Ela está ali se colocando como um canal, um servo, um objeto na mão de Deus. Então é importante a gente ter isso em mente. O dom não é da pessoa. O dom é de Deus. O que difere um pouco dessa perspectiva da habilidade inata aperfeiçoada, né? Porque daí o dom é da pessoa. A pessoa tem uma capacidade natural para aquilo, de que ele está sendo aperfeiçoado em Cristo. É diferente desses milagres aleatórios que vêm do Espírito Santo. E eles dependem muito da dedicação da pessoa. Não vai ser algo que vai acontecer de uma hora para outra, né? Faz parte também do amadurecimento da pessoa ali em exercer o ministério dela, em exercer a função. Então o dom, ele é sempre para a comunidade. O dom de cura vai ser para curar, e o de ensino, você tem que ensinar. Se você tem, sei lá, um dom de pregação, você tem que pregar. Você não pode pegar o dom que Deus te deu e não aplicar ele. Aí é a parábola dos talentos, né? O cara que esconde o dom, talento, né? Parábola dos talentos, para quem não sabe, é um dinheiro, né? Uma moeda, como se fosse parábola dos reais ou parábola dos dólares, né? Que a gente pensa talento, tá falando sobre ter talento. Não. O mais parecido que seria o chocolate talento, que você pode guardar e jogar fora. Então, os dons são para isso. Eles são para a edificação da igreja e da comunidade. E eles servem para validar a administração, a fé. É uma forma que o Espírito tem, que Deus tem, de validar a fé das pessoas. Então, primeira coisa, o dom é sempre para ser usado para o outro e nunca para a própria pessoa. E a segunda coisa é que ele vem provindo do Espírito Santo. Isso é muito importante. Não é da pessoa, é do Espírito Santo. A gente precisa entender que às vezes a pessoa vai ser usada, como o amiguinho falou, para uma cura específica e nunca mais. E tá tudo certo. Então, eu acho que é sobre a disponibilidade de ser usado, a disponibilidade de fazer a obra, que permite que a gente possa viver aí a experiência dos dons. Mas então é isso. Eu acho que, andando de acordo com o amiguinho, é importante a gente pensar nisso. As pessoas, tem muitas igrejas que são voltadas, vivem intensamente a ideia dos dons e perseguir os dons e os dons e os dons. Os dons vão vir se você estudar a palavra e for fiel com Deus. É natural. Não precisa ter uma sangria em cima disso. Tem que deixar o Espírito fluir de forma natural e vai acontecer. Acho que o que, fazendo antes, reagindo ao seu primeiro comentário, isso tem a ver também com, dentro do contexto pentecostal, tem a ver também com focar na edificação da igreja, com dons que são voltados para questões particulares das pessoas também. Esse dom se referiu a um momento específico da minha vida. Então alguém vem, sei lá, com uma profecia, vamos aqui, entre aspas, profecia, que edifica a minha vida privada. Não é essa a ideia do dom. Eu sou meio radical quando falo disso. Eu acho que isso não foi manifestação de dom espiritual. É alguma outra coisa. Porque o dom espiritual edifica a igreja, o corpo é edificado, não é apenas um membro. É o corpo que passa pela edificação. Então é muito estranho quando a gente percebe o uso na igreja desse tipo de atividade. Eu presenciei muito isso no ambiente em que eu vim. E não fazia sentido porque às vezes eram coisas tão particulares e eram faladas em público.
E não que eu desqualifique, Deus não fala. Deus pode até falar, mas eu não acho que isso, assim como o dom de línguas, a gente não abre isso para a igreja, porque é particular e não vai edificar. Quando é muito privativo, também não vai edificar. E a gente pensa que, às vezes a pessoa pensa que está fazendo ali algo extraordinário, e às vezes não está. O dom é para edificação. Uma orientação, eu não lembro se era uma orientação bíblica, mas uma orientação que um pastor, um cara sensato, sabe? Deu uma vez, era isso. Se você sentir que você tem uma palavra pra alguém, espera acabar o culto, chama a pessoa no canto e conversa. Exatamente. A palavra é tua e dela. Exatamente. Não vai... você aí, olha, o carro que você quer tá vindo. E às vezes, quando rola essas coisas, é uma coisa muito... Não é nem pessoal, é superficial, né? Sim. É muito... sei lá. Concordo plenamente contigo. Tem que fazer. E também, concordo também plenamente, reagindo ao seu segundo comentário. Quem administra os dons é o Espírito, ele dá a quem ele quiser e ele toma de quem ele quiser. Mas eu tenho o dom. Não, é um presente que Deus está te dando. E a qualquer momento o Espírito pode tomar de você esse dom, se assim ele desejar. Tanto é que tem gente que pergunta, os dons são para sempre? A priori, se o Espírito entender que não precisa tirar de ti, sim. Mas se ele entender que tem que tirar, é ele que determina, não tem um prazo, não tem uma regra. Ele vai determinar o quanto você permanecerá com um dom ou não. E aquilo, né? O dom de cura. Cara, foi orado por cura. Há fé envolvida. A cura é de Deus, não é um dom. Necessariamente, eu tenho o dom para te curar. Não. Foi orado por cura aqui, o Espírito agiu, cura, fé, pronto, acabou. Então, também tem isso. Não é porque às vezes uma pessoa tá ali, outra pessoa tá lá. Não. Houve fé envolvida, vai acontecer. Então, nem a nossa vida é nossa pra gente falar que é minha, eu vou falar que o dom é meu. Perfeito. E aí os dons, gente, então aqui, essa é a parte mais geralzona, né? Mais teológica dos dons espirituais. Dentro do debate dos dons, tem um debate também que existe, que acho que é pertinente trazer aqui, que é o debate do continuismo e do cessacionismo. Que é acho que a grande distinção entre pentecostais e não pentecostais. E também uma grande distinção... É o calvinismo e o arminianismo dos dons. Isso. Mas também uma grande distinção entre os próprios não pentecostais. Eu acho que entre eles também cresce essa distinção entre continuistas e cessacionistas. O que são os continuistas? É quem defende que os dons espirituais continuam em ação hoje, continuam em atividade hoje, sem nenhum tipo de discriminação. E os cessacionistas são os que creem que nem todos os dons estão em ação hoje. Por um tempo o pessoal achava, mas eu nunca achei nenhum teólogo que me ratificasse essa informação dos que eu estudo, pelo menos. Eu queria por muito tempo que o cessacionista tinha uma linha de não crer nos dons espirituais, mas eu nunca vi um teólogo dos que eu estudo dizendo que não há dons espirituais, mas sim que alguns dons cessaram. Essa é a grande diferença. Aí quais são esses dons? Aí que vem os debates. Quais dons cessaram e quais não cessaram. Vai da interpretação de cada um de determinados textos. Exatamente. Então, assim, continuista é o mais fácil. Continuista entende que os dons estão em ação na igreja hoje, indiscriminadamente. Tá? Inclusive os dons miraculosos, eles continuam em ação na igreja. Isso é o mais fácil. Então tem dom de línguas, tem dom de interpretar línguas, tem dom de cura, tem o dom da fé, que é algo difícil de entender, né? Como o dom da fé, né? Que não é a fé salvífica, porque é um dom dado a quem já é salvo. O dom é dado para quem já está salvo. Enfim. E tem esses são os continuistas, por exemplo, os cessacionistas são os continuistas. Os cessacionistas entram em divergência a respeito de quais dons encerraram. Em geral, a maioria deles vai defender que os dons miraculosos cessaram. Então não haveria mais dom de falar em línguas, portanto não há também mais dom de interpretar, nem o dom de cura, nem dom de profecia. Todos esses dons já teriam encerrado na igreja. E qual é a razão que eles dão para isso? Não chega a ser necessariamente... Tem lá uma bíblica, mas que eu acho que não é boa. Tá em Coríntios 13, que é o argumento que eles dão de Coríntios 13. Mas eu não acho que é um bom argumento. Eu acho que é isso. Eu acho que o que mais pesa continuistas... Eu falo isso porque eu sou... Para os cessacionistas,
Eu falo isso sendo alguém continuista, eu creio que os dons continuam a toda, né? Então eu tenho dificuldade em interpretar Coríntios 13 da forma como os sensacionistas interpretam. Mas eu acho que o que mais pesa favorável a eles, é uma questão interessante, é a história da igreja mesmo. Por que existiram esses dons no início da igreja? Esses dons existiram no início da igreja porque a igreja ainda não tinha uma Bíblia canonizada e a igreja ainda não estava de todo formada. Então foram mecanismos que o próprio Deus criou para se manifestar nesse mundo com maior poder e autoridade a fim de gerar conversão, a fim de formar lideranças. Quando essas lideranças se formam e formam o cânon cristão, estruturam a igreja de Jesus Cristo, a igreja ela começa a ter um poder e uma força que antes ela não tinha. Não que ela tenha esse poder que é dela, mas Deus começa a utilizar a igreja é o corpo de Cristo. Então a igreja como corpo de Cristo em ação nesse mundo começa a exercitar com mais proeminência as atividades do reino de Deus. Dessa forma eu posso naturalmente ter uma redução de ações miraculosas. Os sensacionistas creem que essa seção é total. Chega a um ponto em que eu realmente não tenho mais nenhum dom miraculoso. Então esse é o sensacionista. Se hoje eu tenho Bíblia e a igreja em atividade, para que eu preciso ter dons miraculosos? Para produzir a edificação da igreja. Eu tenho apenas aqueles dons que são mais oriundos dos talentos naturais. Que daí o Espírito vem e aprimora para que a igreja, como corpo de Cristo, tenha poder para exercer as suas atividades. Esse é o grande debate que tem aí entre cessacionismo e continuismo. Qual está certo ou está errado aí, gente? É um debate que dura desde que existe pentecostalismo. Então, é um debate que dura aí 2 séculos já, não é a gente que vai vencer. Exato, mas faz sentido se a gente for pensar que se nós olharmos para situações sociais mais desprovidas de estrutura básica e de uma vida confortável, vou colocar dessa forma meio superficial, tá, gente? A gente tem maior tendência de dons, né? Então é muito fácil a gente ver comunidades pentecostais ou até neopentecostais, que não é nem cristianismo, mas a gente conversa sobre isso outro dia também, em comunidades mais... esqueci o termo. Históricas. Nossa, esqueci completamente o termo. Não. Históricos é mais tradicional, né? Pentecostais clássicos. Não. Hoje. Pentecostais, Jesus da vida. Eu tô ruim de palavra, velho. Tá difícil. Mas a gente vê isso. Então, por exemplo, a gente tem o irmão Yang lá, que era um chinês que se converteu, já faleceu. Ele tem o livro O Homem do Céu, é um ótimo livro, leiam, que ele conta sobre a história de conversão dele e ministério dele na China. Cara, a China acontece até a ressurreição. Porque é um lugar muito afastado da realidade do evangelho e necessita de dons, de milagres, para que as pessoas vejam aquilo acontecendo e então entrem em contato com aquilo. Se a gente for conversar com algumas pessoas que realizam missões na África, acontecem coisas extremamente bizarras no que nós podemos considerar como um cristianismo ou uma religiosidade normal. A gente tem histórias de lugares que tem bruxas voando no céu como se fosse a coisa mais normal do mundo. Em um lugar onde espiritualidades, xamanismo, bruxaria são coisas do dia a dia, o evangelho vai entrar lá com o mesmo nível de intensidade espiritual. Porque essas pessoas precisam ver essas coisas acontecendo e Deus tem o poder para realizar. Agora, num lugar, numa sociedade mais estruturada, onde existe um certo nível de academicismo, Deus vai trabalhar com esse academicismo para trazer essas pessoas para Ele. Então, eu acho que faz sentido esse princípio do sensacionalista, mas eu acho que, como tudo na Bíblia ou na vida cristã, não se pode fazer regra da exceção. Né? Uma experiência pessoal de um grupo de pessoas em uma estrutura social melhor que tem contato com a Bíblia não pode ser comparado com pessoas que às vezes nem internet tem e estão vivendo numa situação muito mais rural, muito mais espiritual, muito mais
emocional do que a estrutura acadêmica de uma civilização estruturada. Então, eu entendo o argumento, mas eu acho ruim bater um martelo de é somente isso, né? Mas é interessante pensar por esse lado. Eu acho que a gente tem que observar os dois lados e não dá pra ser muito crítico por nenhum dos dois. Como um continuista moderado que sou, eu creio que os dons... Eu sou continuista social. Eu creio que os dons continuem em atividade, mas justamente eles estão em atividade com as suas... não na mesma proporção com que eles estiveram no início da Igreja Antiga. Então, Deus quer falar em línguas hoje. Ele pode falar, eu creio que não tem essa crise. Concordo contigo também nesse ponto. Eu creio que Deus pode falar em línguas estranhas, pode fazer o milagre que for, que seja relevante para aquela cultura. Não há problemas com isso. Que edifique a igreja que está dentro daquela cultura. Agora, isso não acontece, e eu defendo isso ferrenhamente. Isso não acontece na mesma proporção com o que acontecia em Atos dos Apóstolos, com o que acontecia nas cartas paulinas. A igreja daquele tempo não é a mesma igreja de hoje. Na verdade, a igreja estava sendo formada naquele tempo. A igreja estava sofrendo grandes perseguições, que não são nem comparadas às perseguições que a gente sofre hoje aqui no Ocidente. Não são comparadas. Era uma perseguição totalmente diferente. As pessoas eram mortas por causa do Evangelho. Hoje, no Ocidente, a gente não vive isso. A gente tem outros tipos de perseguições, mas não é uma perseguição de martírio. Isso no Oriente existe. No Oriente, leste da Ásia, lá sim. África, existem pessoas que são mártires do Evangelho, missionários nossos que são mártires. Mas no Ocidente, onde o Dois Nerds está e onde a maioria dos nossos ouvintes estão, não tem. Não tem. Exato. Então assim, quando eu vejo o pessoal falando que é uma igreja como a de Atos, cara, não vai acontecer isso. Não, primeiro que eu não sei por que é perseguição também, que vai vir a perseguição junto, eu não sei que pedido louco é esse. Olha, às vezes, pra dar aquela peneirada, eu até acho interessante. Mas eu acho que, em geral, as pessoas só olham pra parte do espírito mesmo. Mas, cara, o espírito ele veio dentro de um contexto. Tanto é que, de novo, quando a igreja é estruturada, a gente percebe que, naturalmente, os eventos vão reduzindo. Eu já vi uma pessoa perguntando isso até em sala de aula, né? Por que parece que a gente vê tanto menos milagres? Na igreja a gente vê tantos. Primeiro tem uma questão de perspectiva, né? Qual está sendo o nosso referencial aqui para dizer se tem mais ou menos milagres? Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente sempre tem que levar em conta. Embora eu acho que tem menos mesmo. Pelo menos esses milagres inusitados. Milagres do cotidiano continuam existindo. Agora esses milagres mais inusitados são menos? Eu creio particularmente que sim. Mas eu creio que a razão é justamente porque hoje o Espírito age de uma forma diferente por meio da igreja. Não que ele não possa mais fazer esses milagres, ele faz. Mas hoje a forma de atuação e aplicação dessa ação tem outros propósitos. Porque já há uma igreja, já existe um cânon. Nós já estamos vivendo um contexto diferenciado de cristãos e de igreja. Não é o mesmo contexto do primeiro século da igreja. Não é, e não adianta a gente querer ficar teimando, dizendo que é. Não é a mesma coisa. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu vejo às vezes o pessoal olhando com essa ação do Espírito em Atos e querendo isso de novo. E isso está vinculado a um contexto, gente. E o contexto não é agradável. Então se a gente quiser de novo essa realidade, vai ser penosa. A gente tem que tomar cuidado com isso. É nesse ponto que eu me considero um continuista moderado. Os dons estão aí à disposição da igreja. Mas eu creio que com mais discrição, pelo menos a princípio, que é o que o contexto tem exigido. Em alguns lugares, igual o amiguinho mencionou, talvez vão aparecer com mais proeminência. A gente já deu exemplo aqui, acho, de muçulmanos, gente. Existem testemunhos de muçulmanos que se convertem porque Jesus se apresentou para eles em sonho. Ou realmente pessoas, já ouvi também testemunhos de pessoas, missionários, pastores em ação em campos missionários na África, que viram milagres acontecendo de forma muito real, de cura. Milagre mesmo, pessoa que estava com a perna atrofiada e foi curada. A cura foi acontecendo ali na hora da oração, a pessoa foi desatrofiando.
Eu já vi. Tá aí, ó. Mas vamos contestar o poder de Deus? Foi uma vez, mas eu vi. É que esse tipo de coisa não dá pra esquecer, marcado, né? Cara. Cura. Tipo, gente com coluna sendo curada, ouvido. Cara, já vi gente levantando de cadeira de roda. Mas perna crescendo foi uma vez. Tá aí, cara. Então, assim, quando o pessoal. Por isso que eu falo, o dom tá aí em atividade. Talvez não na proporção com que esteve em Atos. Eu reconheço isso. E não é pra ser. Mas ele tá aí. Eu não consigo dizer que não é dom. É Deus realizando seus milagres da maneira como Ele quer, da forma como Ele quer, e sempre para edificar a igreja. Por que isso faz sentido numa África? Gente, porque lá eles são muito vinculados a essas coisas miraculosas. Então isso contribui para que o evangelho seja pregado de forma eficiente ali. Ou às vezes é porque falta missionário, falta pastor, falta gente para pregar o evangelho. E aí Deus tem que manifestar o seu poder de uma forma mais direta para haver conversão naqueles lugares. É isso então, meu povo. Um pouquinho, como sempre um pouquinho aqui no caso sobre dons espirituais. Deu pra perceber que existem várias vertentes sobre isso. E é isso que sabe por que o Dois Nerds funciona? Porque é isso, eu e meu amiguinho somos completamente diferentes nesta perspectiva dos dons, até porque ele vem de uma teologia mais tradicional e eu venho de uma teologia mais pentecostal. Ao mesmo tempo, a gente consegue se comunicar muito bem, porque ambos somos continuistas, eu um pouco mais intenso, ele um pouco mais moderado, mas isso não importa, porque dentro do que nos é proposto de teologia, de religião, a gente está junto e unido. As nossas semelhanças são muito maiores do que qualquer divergência que a gente possa ter. E eu acho que esse é outro ponto muito importante quando a gente pensa em igreja, a gente pensa em dons e tudo mais. A gente não deveria ficar insistindo tanto nas divisões. Tem muita gente que insiste muito nas divisões. É importante a gente ter essa mente focada em Cristo. Então, um pouquinho sobre dons do Espírito. Você, obviamente, pode ter visões diferentes sobre isso, vir de uma realidade diferente de comunidade. Então, não esqueça de comentar aqui com a gente como é com você, como que você entende tudo isso. Meu amiguinho, muito obrigado pelo seu tempo. É isso, pessoal. Um prazer estar com vocês aqui. Um prazer estar com você, amiguinho. Mais um Dois Nerds, uma Bíblia. Se você ainda não curtiu, não comentou, não compartilhou, não esquece de fazer isso antes de sair do nosso cast. Ajuda a gente aí a espalhar nosso conteúdo para as pessoas conhecerem mais e dessa forma também abençoar outras pessoas com aquilo que nós falamos aqui. Até mais, meu amiguinho. Até mais, pessoal. Nos vemos no próximo cast. Falou. Um beijo e um queijo.